Olá, Esteves. Pelos nossos canais de comunicação de todos os veículos da Fundação Marichem, temos recebido diariamente os ouvintes fazendo perguntas constantes e talvez mais do que nunca sobre por que tem visto preços muito inferiores cobrados pelo etanol na região e não aqui em Matão, onde, segundo eles, o preço não baixou praticamente nada depois que até nas usinas o preço teve uma queda sensível. Nós sabemos perfeitamente bem que a safra deste ano foi antecipada, a colheita e, consequentemente, também a moagem, o que impôs ao mercado uma oferta maior. Pelas regras de mercado em qualquer lugar do mundo, quando aumenta a oferta, cai o preço. Quando aumenta o consumo em relação à oferta, então, isso se dá o inverso, o fenômeno inverso. Isso é o natural em qualquer parte do planeta. Tanto isso é verdade que no ano passado e retrasado, com a queda do valor do petróleo, em qualquer parte do mundo o preço baixou. Aqui no Brasil, não necessariamente. Pelo contrário, lembrem-se que enquanto o barril de petróleo caía o preço, os países reduziam seus preços em nível de consumidor. Aqui no Brasil, o governo autorizava um aumento substancial no valor da gasolina e também do diesel. Muito bem. Ou seja, a lógica matemática e de mercado, que funciona em qualquer parte do mundo, aqui no Brasil não necessariamente. Trazendo para a nossa realidade e agora observando a situação do etanol, é uma situação muito parecida, porque nas distribuidoras o preço cai. Na usina, então, caiu sensivelmente. Em muitas cidades, como Jaboticabal, o preço praticado fica na casa dos R$ 2,20. Já em Guariba, posto vendendo a R$ 1,99. E o nosso preço fica na casa dos R$ 2,80 e não baixa em Matão de jeito nenhum. O que o consumidor questiona é por que ele tem que pagar mais aqui, se na região o preço é menor. E isso acrescentou no programa de hoje uma outra observação de um cidadão dizendo, olha, do jeito que está, eu prefiro sair para compras no fim de semana em cidades da região, comprar outras coisas, outros produtos de outros ramos de serviço e produtos, e aí na volta eu abasteço porque um tanque para mim é suficiente para eu rodar durante a semana indo para o trabalho, para os meus afazeres. Se isso se tornar um hábito, a continuar assim, se isso tornar um hábito do consumidor, veja que a extensão do dano não é só para os postos, que perderão esse cliente para outros. Mas a extensão do dano estaria se dando para a economia geral do município. Outros ramos de atividades do comércio estariam perdendo por conta disso, ao ver que o preço, que não baixa aqui na cidade, se torna um elemento facilitador de evasão de divisas, de evasão de dinheiro, que poderia, muito melhor que fosse assim, circular dentro da nossa cidade. Os argumentos, em geral, conversando com donos de postos, que, por seu lado, têm que ser considerados enquanto geradores de empregos, geradores de impostos. Eles têm, é verdade, o seu papel social, além de ser uma empresa que visa lucros, evidentemente. Não é? Mas por conta disso, e para faturar, portanto, ter esse lucro, elas geram empregos, elas têm uma série de benefícios que a cidade tem com a existência delas. Então, ponto. Isso é uma observação que precisa ser feita, ou seja, de que eles são comerciantes e, portanto, geradores de benefício de alguma maneira. Até aí tudo bem. Daí para frente, a comunidade fica sem entender o consumidor, porque os argumentos utilizados até aqui não convencem. Ou seja, de que eles têm custos, por exemplo, de frete. Todas as cidades têm. E outras, inclusive, distantes das refinarias, distantes das usinas, em regiões que sequer têm como principal atividade agrícola a cana-de-açúcar. E nós estamos no meio de um grande pomar. Então, esse argumento do frete é furado. Há um outro, inclusive, argumentado por eles, de que o preço eles não conseguem baixar porque ainda estão vendendo um estoque que foi comprado a um preço maior, que não esse preço de hoje, lá das usinas. Portanto, eles não têm como vender por menos. Bom, mas quando acontece de ele ter um estoque lá no posto, o estoque regulador dele, o estoque, digamos, o depósito dele, lotado, a um preço tal, e aí vem um aumento do preço, ele não pratica o preço velho, ele vai e eleva aquele estoque dele ao preço novo aumentado, ou seja, a recíproca não é verdadeira. Há outros argumentos mais, inclusive, de que quem vende barato é posto sem bandeira. Esse é o pior deles, é o que menos convence, não é? É o que menos convence.
é o que menos convence. Porque, na realidade, os preços melhores já são encontrados na região, inclusive nos tais bandeiras. Ou seja, a menos que alguém venha a público representando os postos e diga quais são estas razões, até lá, o consumidor, com todo o direito, tem mesmo que levantar suas dúvidas, tem mesmo o direito de questionar e até, infelizmente, de abastecer fora da cidade. Porque esta pergunta, por que é que em Matão o preço do combustível não cai, é a pergunta que não quer calar, eu diria até, a pergunta que nunca calou. Boa noite, Esteves.